sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. Hoje temos a imensa satisfação de entrevistar um colega, Dr. Robério de Oliveira, especialista em Direito Eleitoral. Robério, muito obrigado por ter aceito o nosso convite do Pode Contar. Já estava ansioso aguardando esse convite. Obrigado. Robério, vamos falar um pouco sobre essa evolução. O que nós temos passado de transformações em relação ao direito eleitoral, à legislação eleitoral? Olha lá, Pedro, nós vivemos um momento em que o processo eleitoral tudo podia, quer no que se refere à prestação de contas de campanha, quer no que se refere à forma de fazer campanha. A prestação de contas de campanha era um jogo de faz de conta. Por exemplo, o candidato que tinha sua prestação de conta reprovada, nada acontecia. Ele assumia o cargo para o qual foi eleito, sem nenhum arranhão. Também na forma de se fazer campanha. Eu, candidato, poderia contratar uma banda, o bolso da minha campanha que iria dizer se eu contratava Roberto Carlos ou uma pequena banda da minha cidade. Então, nós vivemos num compasso em que o poder econômico poderia fazer com que eu atraísse um público maior do que de um concorrente que não tivesse a mesma possibilidade financeira que eu. E isso, a partir das eleições de 2002, veio sucessivamente acabando, não é? Hoje, o candidato, ele está cerceado naquilo que já foi um direito de dar. Hoje, o candidato pode se comunicar com o seu eleitor, que, na verdade, nós nos equiparamos na legislação às democracias antigas, como na Europa e nos Estados Unidos. Lá, a regra da comunicação, há muito tempo, é o vetor com que faz que um candidato se destaque mais do que o outro. E nessa evolução nós tivemos várias novas proibições. Por exemplo, já tem regra que foi aprovado agora em 2017, que já vai valer para 2020, não é isso? Isso. E eu queria citar como grande exemplo disso a possibilidade de se fazer coligações. Os partidos poderiam livremente se coligar. Nós víamos nesse momento, partidos que se diziam de esquerda se coligarem com que se diziam de direita. Nós vimos, na verdade, era um interesse político no sentido ruim da palavra se sobrepondo àquilo que o partido tinha como causa de sua fundação. A legislação eleitoral veio, ao longo do tempo, tentando, de uma certa forma, coibir, nunca efetivamente chegou a conseguir. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu em 2010 que a vaga era do partido e não da coligação e não do eleito que saía do partido. O Supremo também decidiu que ele não poderia levar com ele o mandato, ele poderia sair, mas deixava o mandato. E agora nós chegamos, com a mini-reforma de 2017, a possibilidade dos partidos se coligarem. Em 2020, os partidos vão concorrer isoladamente, como nós nunca vimos na história do processo eleitoral brasileiro. Doutor, e agora você citou a questão da mini-reforma eleitoral. O que todos nós queremos para o Brasil, de fato, é uma reforma política. Em que pé anda essa situação? Nós somos todos testemunhas, e isso já há muito. Nós vimos isso na década de 90, e também somos testemunhas nos anos 2000, uma reforma apenas no processo eleitoral a cada 2 anos. Em 2017, nós tivemos o que se batizou de mini-reforma para as eleições de 2018. Ano que vem teremos outra mini para as eleições municipais de 2020, e assim foi para trás desde 97, quando foi editada a atual lei eleitoral, que em muito nos lembra a nossa Constituição. A lei eleitoral a cada 2 anos é emendada. A nossa Constituição começou um livro, agora está um livro bastante diferente, não é? E o legislador tomou a opção de tapar o buraco e não enfrentar verdadeiramente o problema, que eu acho que a sociedade reclama, é uma reforma política e não reforma do processo eleitoral em si. E Robério, nós temos aí, já falando agora de 2018, foi criado um fundo especial de financiamento de campanha. Como é que vai se dar a instância de arrecadação?
No início, quando se iniciou o debate sobre a criação desse fundo público para a campanha, muito se criticou. Mas, na verdade, as campanhas em várias democracias, isso as democracias europeias já conhecem bastante. Aqui, para nós, foi uma novidade. O histórico republicano das eleições brasileiras, o financiamento sempre foi privado, horas por empresas e cidadãos, horas pelos dois, e agora nós estamos em um momento em que empresa não poderia mais doar, não é? Partindo da lógica que a empresa faz investimento e não doação. A Lava Jato bem mostrou como é esta regra que estava meio que no submundo e veio à tona do financiamento, mas o certo agora é que o legislador adotou pela primeira vez em nossa história o financiamento público, que vem a se somar ao financiamento privado, porque esses quase 2 bilhões que serão distribuídos e já o foram por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, eles vão se somar à doação do cidadão. E o cidadão vai doar através de uma modalidade nova, que é o financiamento coletivo, e através da doação no processo eleitoral, a doação será de até 10 salários mínimos. Então, na verdade, nós teremos um financiamento público e um financiamento privado através do cidadão das campanhas das eleições de 2018. Agora um tema que todo mundo, todo cidadão, qualquer pessoa que vai votar agora tem interesse. Propaganda eleitoral. Mas algo que tem sido muito discutido e a gente tem trazido esse debate é sobre o aspecto digital da coisa. Então, como é que vai se dar a eleição digital e dando uma atenção especial para o fake news? Propaganda, Pedro, é outra coisa que mudou muito, não é? Nos últimos anos, nós fomos testemunha de uma mudança. Na verdade, o candidato está só, não é? Antes ele se apresentava através de outdoor, que hoje está proibido, e através de várias outras formas. Podia um balão com o nome do candidato, podia bandeira de qualquer tamanho, podia evento político, partidário, eleitoral, ele se realizava de qualquer sorte e ao bolso do candidato. Hoje, verdadeiramente, o candidato pode se apresentar como? Na propaganda de rua, através do Cardor, e a grande vedete desta eleição, sem dúvida, será as redes sociais. Aliás, que a cada eleição ela vem aumentando a sua inserção na sociedade. A internet é um veículo fantástico para você fazer propaganda, agora também pode ser um veículo que venha a te atropelar. É o que nós vimos na campanha americana. Na campanha americana, as investigações correm e dão conta de que a candidata Hillary Clinton foi severamente prejudicada por uma modalidade de antipropaganda, a fake news. Então, fake news hoje vai ser um grande desafio porque a quantidade de informações falsas, de notícias caluniosas que estão acontecendo tem sido exorbitante. E a gente vê ministros como o Luiz Fux se manifestando de maneira muito severa em relação ao tema. Aliás, essa é uma das bandeiras do ministro Fux, desde quando era vice-presidente do tribunal. Ele assumiu a presidência do tribunal e no seu discurso de posse ele disse que o combate à fake news era prioridade da sua gestão, o que não é fácil, mas como tudo o que é difícil, precisa haver vontade de gestão, vontade política no sentido de gestão realmente de combater. A internet é uma janela difícil de ser fechada. Doutor Robério, nós temos aqui papo para mais de mês. Temos papo para durar até para depois dessa eleição. Então, em nome de toda a equipe do Pode Contar, quero lhe agradecer você ter aceito o nosso convite e já fica o convite para nós voltarmos a conversar sobre outros temas de interesse da sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, o convite aceito. Bati um excelente papo aqui com o Dr. Robério de Oliveira, especialista em Direito Eleitoral e tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará.
Muito obrigado pela audiência e fique ligado nos nossos canais e acompanhe todas as nossas notícias, porque com a Valid você pode contar. Clique Valid e pronto!